o assunto de hoje, que é o uso de drones, né, na inspeção do SPDA, né? E, claro, aqui a gente já começa dizendo que o drone ele vai ser uma ferramenta bastante interessante, né, como um elemento complementar de inspeção no SPDA. Não tem sentido a gente falar de drone na PDA, você não vai usar um drone dentro de casa para inspecionar, por exemplo, se o DPS está instalado no quadro ou não, né? Então, o drone vai olhar, ele vai lá te possibilitar, né, uma inspeção bastante rápida, eficiente e segura, né, na captação e na descida. Tá? Portanto, de uma forma geral, a norma diz que a eficiência, né, de qualquer SPDA depende da inspeção, né, e de uma boa documentação, função dessa inspeção, né. Depois, lá no item 7.2, né, no subitem 7.2, ele coloca que o objetivo da inspeção é que os componentes estejam em boas condições, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma inspeção, a inspeção visual no SPDA ela é extremamente importante, ela é fundamental. Aonde a gente tem condição de fazer a inspeção visual, isso adianta muito e é de uma forma, de uma eficiência muito grande na verificação dos componentes. Tá? Então, é importante a gente entender que essas inspeções, quanto mais completas e principalmente, se a gente conseguisse inspecionar muitas vezes, seria mais interessante. E por que que as pessoas, né, os donos das localidades, os clientes, etc., só fazem a inspeção quando estritamente necessário? Porque custa dinheiro, né? Se a inspeção fosse de graça ou muito barata, ou se alguém te pagasse para fazer a inspeção na sua indústria ou no seu prédio, você faria todo mês, né? Então, quanto mais a gente facilitar a inspeção, mais acessível ela fica. Ou, se não ficar acessível, de melhor qualidade ela será. E, portanto, a história da ordem das inspeções, que consta aí do item 7.3, né, subitem 7.3.1, ela fica extremamente facilitada, né? Você pode, por exemplo, num local onde você demoraria 1, 2, 3 horas para acessar, em função de documentação, permissões para trabalho, criação de pontos de segurança, etc., você acessa em segundos, né? Então, essa condição te permitiria, eventualmente, fazer inspeções semestrais como se fossem as anuais, né? Ou como se fossem aquelas a cada 3 anos. Então, é importante a gente entender que tudo que vier para facilitar e, no nosso caso da live de hoje, no nosso caso dos drones, facilitar e melhorar a condição, poxa, é muito bem-vindo, né? Então, é importante que, quando a gente vai utilizar drones, eu lembro muito bem que na 2010, por aí, 2011, eu tentei fazer uma inspeção com drone, mas aquela coisa extremamente amadora, né? Compramos lá um drone de brinquedo e levamos num local para fazer, batemos com o drone, destruímos o drone no primeiro negócio, não foi para frente. Vocês vão ver que a condição
que o Luiz vai apresentar para vocês aqui de utilização e de captura de informação, ela cumpre esse item 732 que eu estou mostrando aqui de uma forma magistral, né? Ela cumpre com maestria, são riqueza de detalhes, tá? Que a gente acaba verificando, né? E que toda a situação de acúmulo de informações é retida com o mínimo de esforço e com o mínimo de perda de tempo, tá? Então, vocês vão ver que é muito interessante, né, o gerenciamento dessas informações, inclusive possibilitando, né, a gente cumprir muito melhor, né, o requisito de manutenção, aonde a gente consegue eventualmente mostrar, né, através de vídeos, ou mesmo no local, você não precisa ir lá, né, mas os seus olhos chegam lá, os olhos do seu cliente chegam lá, né, e você mostra para o cara, olha, aqui precisa ser alterado, né? Então, você leva a noção de urgência, a noção de importância aonde ela precisa chegar, tá? Então, o acesso, né, sempre vai ser facilitado nos pontos de captação, né, principalmente nos pontos de captação. O Luiz vai mostrar umas fotos aí, alguns vídeos bastante interessantes relacionados a acesso, e toda vez que ele falar nesses pontos, eu gostaria que vocês entendessem que quando se fala em acesso, não é só chegar até lá, mas é chegar até lá, chegar com segurança e chegar rápido, né? Então, você vai chegar nesses pontos de captação, nesses pontos onde captação encontra com descida, e no percurso da descida, e em eventuais equipotencializações, né? Partes do SPDA interno, onde você encontra, por exemplo, uma interligação de uma escada marinheiro com a captação, ou de um guarda-corpo, né, com a captação, e assim por diante, tá? Bom, de qualquer forma, chega de lero-lero, chega de blá-blá-blá, eu passo a bola para o Luiz, né? E, Luiz, boa sorte, boa apresentação, arrebenta aí, garoto. Vamos lá, obrigado, Jossa. Bom, toda vez que a gente precisa executar uma atividade com segurança, né, a gente precisa sempre lembrar que a melhor alternativa para evitar que um perigo leve a um acidente é eliminá-lo, né? Ou seja, a melhor medida de proteção que a gente tem para eliminar os riscos do trabalho em altura é não subir, é não fazer o trabalho em altura, né? E é nesse ponto aonde a gente traz o drone aqui para a inspeção do SPDA, né? Toda vez que a gente tem um risco, a gente tem que olhar para a hierarquia das medidas de proteção. A hierarquia seria, primeiro, as medidas de proteção coletiva, que dentro das medidas de proteção coletiva, a prioridade é sempre eliminar o risco. Então, a partir do momento que a gente elimina o acesso a locais altos, locais de difícil acesso, substituindo pelo drone, a gente já fez a primeira medida, né? A partir daí, a gente também tem as medidas de proteção administrativas, né, que já vem em segundo passo. Ou seja, pode ser que a gente encontre uma condição onde, mesmo assim, vai ser necessário o acesso. Porém, com o drone, a gente consegue diminuir o tempo de acesso a uma cobertura, por exemplo. Então, é aí que entraria o drone como uma medida administrativa. E, por último, obviamente, as medidas de proteção individual, que seria toda uma proteção, né, os EPIs de proteção contra a queda, só que de nada adianta a gente acessar um local alto com todos os EPIs se a gente não tiver um ponto de ancoragem. Eu gosto de brincar nessas situações onde a pessoa sobe uma escada com o cinto de segurança e não tem aonde ancorar, que ela sobe fantasiada, porque se ela cair, o EPI não vai servir para nada.
E esse é um item que acontece comumente nas edificações. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma base aqui, antes de adiantar um pouquinho a conversa, o que é drone, né? O termo drone, ele é originado do inglês, zangão, e ele é o mais utilizado no Brasil com referência às aeronaves não tripuladas de asas rotativas, tá? Todo mundo enxerga essa imagem aqui e trata ela como drone, tá? Mas, na verdade, drone é a gente pode ter no formato de multirotor, a gente pode ter no formato de helicóptero, a gente pode ter no formato de avião, tá? O termo drone, ele se refere a qualquer um deles, né, que seja não tripulado, que seja uma aeronave não tripulada. Apesar do termo drone, né, ele ser aceito, o termo técnico é RPA, que seria Remotely Piloted Aircraft. Então, a gente pode tratar essas aeronaves como drone, mas o termo correto seria RPA. O drone, assim como tudo na vida, a gente está tirando o risco do trabalho em altura, ou pelo menos diminuindo ele, mas a gente inclui outros riscos na conta, né? Ele não é perfeito, assim como nada na vida. Ou seja, a gente também tem alguns riscos durante a operação. Eu trouxe aqui alguns principais pensando na inspeção do SPDA. Então, a gente pode ter colisão contra aeronaves tripuladas, a gente pode ter a perda de comunicação entre a estação de controle e a aeronave, a gente pode ter a queda do RPA. Esses três primeiros, eu olho para eles, né, quer dizer, o primeiro, a própria legislação, ela já nos ajuda a reduzir esses riscos, né? A perda de comunicação e a queda do RPA, hoje, a gente já conta com muita tecnologia para que também esse risco seja num nível tolerável, né? E durante o pouso e decolagem, a gente tem um pouquinho de projeção de partículas, principalmente por causa da sujeira que está no chão, e isso também a gente consegue, com algumas medidas de controle, por exemplo, a distância, trazer isso para riscos toleráveis. Mas qualquer um deles, ainda assim, tirando a colisão contra aeronaves, que será que é o mais controlado de todos esses daqui, os outros, eles trazem riscos muito menores do que acesso a uma cobertura, por exemplo, tá? Então, falando um pouquinho da legislação, a gente ficaria aqui horas e horas conversando sobre a legislação, mas basicamente o que todo mundo precisa entender é que aqui no Brasil nós temos 3 órgãos que regulam, né, que regulamentam a operação de RPA. Por quê? O RPA, ele é uma aeronave, então ele deve ser tratado como uma aeronave. Existe uma pequena diferença entre o uso comercial e o uso recreativo, mas independente disso, ele é uma aeronave. Então, a gente tem a ANAC, que trata da utilização no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial. A gente tem a Anatel, que regulamenta e controla a homologação dos equipamentos. E a gente tem o DSEA, que gerencia a inclusão do RPA no espaço aéreo brasileiro. Ou seja, todos esses órgãos, eles possuem regulamentações para o RPA que devem ser seguidas em todas as operações. Um ponto importante e muito útil para a inspeção do SPDA e que traz uma grande vantagem, principalmente quando a gente está falando do risco a aeronaves tripuladas, que seria o maior risco da operação, é que dentro de toda aquela legislação, nós temos o princípio da sombra. O princípio da sombra, ele diz o seguinte, que até 5 metros de altura de uma estrutura, aqui seria uma estrutura, pode ser um prédio, qualquer tipo de estrutura, uma casa, até 5 metros de altura dessa estrutura e até 30 metros laterais, né, ou seja, dentro desse quadrado vermelho aqui, uma operação realizada dentro desses parâmetros, ela está sendo realizada no princípio da sombra.
E a legislação, ela entende que dentro desse volume, as aeronaves tripuladas não costumam trafegar, né? E isso é muito comum mesmo, a gente não tem a condição de aeronaves trafegando dentro desse volume da sombra. Ou seja, isso aqui é mais do que o suficiente para a gente fazer uma inspeção do SPDA, porque o que a gente quer numa inspeção do SPDA não é ver a estrutura, a gente quer ver os detalhes da estrutura, a gente quer ver componentes que estão instalados nessa estrutura. Então, quanto mais perto a gente chegar, melhor. Ou seja, uma operação aqui dentro não costuma apresentar grandes riscos para aeronaves tripuladas. Eu só trouxe aqui uma atenção rápida que esses valores eles mudam um pouco se a gente tiver um heliponto na edificação, que aí a gente tem outras regras. Se a gente tiver aeródromos e helipontos próximos a essa edificação, ou pode acontecer, em alguns casos, de aeronaves de asas rotativas, ou seja, os helicópteros, principalmente dos órgãos de segurança pública, por exemplo, o helicóptero da polícia, eles podem trafegar nesses locais. Mas o interessante é que toda vez que a gente vai fazer um voo, mesmo que seja no princípio da sombra, a gente tem que fazer a aprovação desse voo junto ao DSEA. Ou seja, se por um acaso o helicóptero da polícia precisar passar no local, o DSEA sabe que você está voando lá naquele dia, naquele horário, e vai te ligar e falar, olha, desce a sua aeronave, porque tem uma aeronave tripulada passando por aí. E isso é muito bom para o nosso mercado de PDA, né, principalmente para a inspeção do SPDA, porque nós temos uma condição onde nós temos muitas edificações justamente próximas a aeródromos e helipontos. Ou seja, se nós não tivéssemos essa condição do princípio da sombra, em alguns locais a gente não poderia voar, ou o processo para poder voar seria um processo muito moroso, que dependendo do caso começaria a inviabilizar a operação. Ou seja, isso daqui é uma condição da legislação que facilita muito e melhora muito a vida de quem está trabalhando nesse mercado. Mas ele também tem, assim como ele tem as suas desvantagens, ele também traz algumas vantagens para a utilização. Ou seja, a gente consegue, né, a gente pode eliminar ou diminuir o tempo de exposição no trabalho em altura. A gente tem uma facilidade de acessar locais altos e de difícil acesso muito grande, que é o que a gente vai mostrar nas fotos e nos vídeos a seguir. A gente tem uma agilidade na inspeção. Durante a inspeção, a gente consegue fazer a captura de imagens, tanto em foto quanto em vídeos, isso pode depender da preferência do operador ou do responsável pela inspeção, mas um ponto muito importante é que a gente consegue pegar um detalhe e olhar esse detalhe de diversos ângulos, coisa que quando a gente está lá na cobertura nem sempre é possível, né? E isso, obviamente, traz uma qualidade no relatório técnico, no trabalho, muito grande, né? A gente tem alguns outros pontos de utilizações relacionadas à PDA em si, ou seja, ele pode ser usado também na elaboração do projeto, né? Para você fazer um mapeamento daquela edificação ou do entorno da edificação para utilizar no projeto. Pode ser utilizado também para o acompanhamento da instalação, né? Ou, caso seja imprescindível realizar o acesso no local, a gente pode utilizar o drone justamente para fazer uma análise de risco prévia e, assim, programar o acesso no local. Ou, se foi detectado que necessita de uma manutenção, pode utilizar ele para fazer uma análise de risco para o funcionário, né, para a pessoa que vai lá fazer esse tipo de manutenção. Tem alguns requisitos mínimos importantes pensando na inspeção do SPDA. Obviamente que cada equipamento ele vai servir para um trabalho, né? Alguns equipamentos servem para diversos trabalhos, mas tem alguns pré-requisitos mínimos importantes para isso. Ou seja, é muito importante a gente diferenciar equipamentos profissionais de brinquedos, tá?
esse cara aqui, por exemplo, ele é um brinquedo. Ou seja, a partir do primeiro, a gente não consegue fazer a homologação e seguir todas as legislações nacionais para voar isso aqui de forma segura, né? E segundo, a partir do momento que isso aqui sai do chão, você está criando riscos para você e para as pessoas ao seu redor, né? Enquanto quando a gente tem um equipamento com, né, o GNSS, que seria a junção do GPS, que todo mundo conhece, com o GLONASS, a partir do momento que ele sai do chão, ele está paradinho, está estático no ar. Independente de vento, é óbvio, respeitando as limitações do equipamento, independente de vento, independente, talvez, geralmente, esses equipamentos mais profissionais, eles têm um pouco de tecnologia, né, para não serem tão susceptíveis a interferências. Eles costumam ter sensores de detecção de obstáculo, ou seja, se ele detecta que tem um obstáculo na frente, um obstáculo embaixo, um obstáculo do lado, ele não vai colidir com o obstáculo justamente porque ele para antes, tá? Autonomia no ar. Não adianta nada a gente ter um equipamento igual esse daqui, que aguenta ficar 2 minutos no ar. A gente não consegue fazer o trabalho, né? O enlace de comunicação confiável. Quando a gente alia um bom enlace de comunicação junto com um sistema, né, de navegação, se por um acaso ele perder a comunicação com o controle, ele volta para casa e pousa sozinho. Então, são esses tipos de características que são importantes justamente para a gente garantir que todos os riscos estejam a níveis toleráveis, tá? E, obviamente, uma boa câmera para captura de fotos e vídeos, né? Hoje em dia, os equipamentos que possuem, né, que estão preparados para o uso profissional, eles já costumam ter câmeras aí superiores às câmeras de celular, né? Alguns deles contam com zoom, alguns deles com infravermelho, enfim, focando no SPDA, né, na inspeção do SPDA, uma boa câmera relativa, por exemplo, a uma câmera de celular, já é mais do que o suficiente. Então, vamos lá para quais tipos de RPA são mais utilizados em inspeções, né? Na maioria dos casos, a gente tem os multirotores, tá? Multirotor é toda aeronave que ela tem, obviamente, mais de um motor e mais de uma hélice, tá? Na maioria dos casos também, para a inspeção do SPDA, eles têm peso máximo de decolagem de 25 quilos e eles são classificados pela ANAC como classe 3, tá? Os multirotores, eles se destacam muito nesse mercado porque eles podem permanecer no ar de forma estática, né, com precisão aí de centímetros, e aí sim que a gente consegue coletar imagens com imagens de detalhes e de diversos ângulos. Um outro ponto muito interessante é que tanto o operador, né, o piloto, e outra pessoa no solo podem ver em tempo real as imagens da câmera e aí sim buscar o melhor ângulo, ou seja, muitas vezes você pode fazer uma passada no telhado buscando defeitos visíveis mais fáceis e depois voltar para esses locais e buscar mais imagens em detalhe, né? Todas essas imagens, elas são registradas na aeronave, assim como no celular, e posteriormente eles podem ser analisadas, né, durante a elaboração do relatório. Então, vamos lá. Hoje em dia, quando a gente chega numa edificação, principalmente as edificações mais antigas, é esse tipo de condição que a gente encontra para poder acessar os elementos da cobertura, ou seja, os componentes da captação, talvez um comecinho das descidas, é essa cena que a gente encontra. Aqui, se a gente for pensar na hierarquia da proteção, ou seja, as medidas de proteção coletiva, administrativa e individuais, a coletiva já não tem muito como, porque para conseguir acessar esse alçapão, a gente teria que colocar aqui uma escada, né, sem um ponto de ancoragem prévio, ou seja, se fosse fazer esse trabalho com segurança, já começaria tendo que instalar um ponto de ancoragem aqui no mínimo, né? E o pior, a partir do momento que a pessoa está em cima dessa escada, além da gente ter a diferença de nível do pé da pessoa
para a base desse andar, a gente ainda tem um vão livre aqui para o andar de baixo. Ou seja, essa altura, uma altura que poderia ser 3 metros, ela já passa para 6, 7, 8, né? Ou seja, o risco é muito alto, né? Aqui é um outro exemplo de uma outra edificação, onde a gente não tem nenhum tipo de acesso à cobertura, tá? Para fazer um trabalho aqui, necessitaria pelo menos de uma plataforma. E aí a plataforma, a gente tem o custo de aluguel da plataforma, o custo de transporte da plataforma, o tempo de transporte da plataforma, e mesmo assim, a gente estaria não cumprindo a primeira medida de proteção coletiva, que seria a eliminação do risco. Mas vamos lá, vamos imaginar que você realmente fez todo esse trâmite e decidiu trazer uma plataforma para poder olhar melhor aqui os elementos da captação. No dia dessa inspeção aqui, a gente estava realizando a inspeção com o drone, né, fazendo a cobertura desse local, e aí quando a gente chegou próximo daqui, o drone foi atacado por um enxame de abelhas. Imagina que é você que está em cima da plataforma, ou seu funcionário, seu colega de trabalho que está em cima da plataforma, sendo atacado por um enxame de abelhas, ou seja, o risco que a gente tinha já começou a aumentar. E aí vem um outro ponto. Mesmo que a plataforma consiga acessar os elementos da borda, ela não vai conseguir acessar os elementos do meio. Ou seja, é aí que entra um pouco a qualidade também da execução do serviço. Tá? Aqui é um outro caso, onde para chegar nesse local era meio... Oi? Só uma complementadazinha, como diz, só uma coisinha, como diz o nosso querido Hélio. Quando você está com uma plataforma, e eu já fiz várias inspeções com plataforma, inclusive no curso de inspeção, temos novidades para esse curso, logo, logo. No curso de inspeção que eu e o Hélio demos alguns meses atrás, tem umas fotos minhas em cima de plataforma lá, e você tem a possibilidade de visualizar de um lado, mas aí depois você desce, a plataforma vai até o outro lado, sobe, te issa novamente lá do outro lado, né? Você inspeciona do outro lado. Então, nesse caso, eu acredito aí que em 2 lados daria para você fazer a inspeção. No local aonde eu tenho as fotos lá no curso, que estão mostradas lá no curso, eu tive que subir dos 4 lados da edificação, tá? Eu comprei um binóculo tático, né, aqueles que têm a câmera acoplada no binóculo, e eu tirava fotos com o binóculo. Tá? Quer dizer, já faz um certo tempo isso. Hoje a gente tem aí as lentes que acoplam no celular, que fica muito mais fácil a brincadeira, né? Mas naquela época eu tive, ainda tenho esse binóculo até hoje, né? Para tirar essas fotos. Então, você imagina o seguinte, mesmo que a inspeção tenha saído a contento, naquela época foi feita dentro de um critério bastante rigoroso de segurança e cumpriu a função dela, mas demorou um dia inteiro para fazer a coisa. Porque era aquela história, você fecha o local, bota cone, passa fita zebrada, levanta, olha, faz lá toda a encenação que precisa fazer, baixa, tira os cones, vai para outro lugar, prepara, papapá. Antes disso, né, reunião com todo mundo, pessoal da área, olha, vai poder passar ali, não vai poder passar. Quer dizer, todos os trâmites normais e necessários de segurança que uma situação como aquela exige. Ao passo que se você pega um drone, você taca lá uma cadeira, bota um guarda-sol, né? Levanta o drone e fica brincando de
videogame, como o Wilton falou antes da gente começar a live, né? E faz a inspeção. Você entendeu? Quer dizer, se marca toque, ainda bota um suquinho de laranja na mesinha embaixo do guarda-sol, né? É uma coisa bem mais agradável, né? Exatamente. Pro responsável da inspeção, dá para ele ficar do lado do operador, só olhando para uma televisão e falando, eu quero mais para a direita, mais para a esquerda, e o operador que se vire, o piloto que se vire, se por acaso não for ele que for piloto, né? Então tem esse outro caso aqui, onde o acesso até esse local já tinha alguns entraves, mas até que aqui tem um guarda-corpo e tudo mais. Mas você imagina para chegar aqui na borda, ó, aqui para poder ver justamente a última conexão que tem aqui antes de começar a descida, né? Você teria que pular aqui desse guarda-corpo aqui, teria que pular para cá, em cima dessas telhas, para poder chegar em alguma conexão, alguma coisa aqui mais para a ponta, né? Aqui é um outro caso de uma outra edificação, nesse caso uma edificação residencial, onde a gente tem um acesso também relativamente simples até essa portinha aqui, né? Só que dessa portinha para frente é onde a gente começa com o problema. Por exemplo, essa escada marinheiro, até que não está das piores, mas a hora que você termina a escada marinheiro, você já não tem nenhum ponto de ancoragem aqui em cima, né? Imagina e sem contar que você já sai em cima da tampa da caixa d'água aqui, ou seja, já pode cair na caixa d'água direto, né? E aí, a partir do momento que você está inspecionando esses elementos nesse canto aqui, por exemplo, essa corrosão aqui, já começa a se tornar uma tarefa perigosa e difícil, né? E se você quiser inspecionar o outro lado do prédio, que é a próxima foto, aí não tem jeito, aí você tem que correr aqui por cima dessas telhas para conseguir acessar esses elementos aqui, por exemplo, essa conexão com a descida, tá? Isso aqui é coisa que em segundos a gente decola e chega aqui e consegue analisar esses detalhes, né? Por exemplo, pegar todas essas corrosões aqui, entre outras coisas. Mais um exemplo, onde tinha um acesso relativamente simples até esse patamar aqui, mas olha a escadinha que tem para acessar, e a partir do momento que chega na cobertura, também não tem nenhum tipo de elemento de fixação, lembrando que o SPDA não é linha de vida, né? Não tem nenhum elemento, né? Nenhum ponto de ancoragem preparado para isso aqui, e então começa esse trabalho se tornar um trabalho muito perigoso, né? Aqui para trazer um pouquinho das vantagens da inspeção com o drone, além do fato da segurança, é justamente a qualidade, né, na captura das informações. Olha só, como um detalhe simples, no ponto de vista, sem contar que esse telhado também, ele tinha um acesso extremamente difícil, e aqui já está bem na borda, tá vendo? Olha só, como um detalhe simples, né, de longe é possível já pegar um detalhe e depois aproximar mais o equipamento, depois dar um zoom nas fotos também, para a gente conseguir pegar exatamente o que aconteceu. Ô, Jobson, eu não sei se você quer comentar um pouquinho nessa foto, naquela questão dos rebites na captação. É uma coisa bem interessante aí a gente visualizar com clareza de detalhes, né? Primeiro, a fixação feita com rebite, né? Não faz sentido esses arrebites aí colocados de forma indevida e em pequena quantidade. Está difícil de achar alguma coisa certa nessa conexão. O trespasse é pequeno, né? Agora, como você vai fazer, né, a inspeção para chegar numa situação de poder analisar essa captação,
em função da configuração do telhado, eu vejo uma facilitação com o uso do drone, primeiro, com relação a tempo, né? Todas as prescrições que você pula, digamos assim, né? Você não precisa de NR35, por exemplo, para usar um drone, tá? Você não vai se expor a um perigo de, por exemplo, você fala, não, mas esse telhado é metálico, né? E tem estrutura metálica, dá até para você correr aí em cima. Eu não corro, né? Não tem ancoragem, quer dizer, não, mas dá para passar ali tranquilo. Até que ponto, né? Dentro desse aspecto, bom, vou ficar a 3 metros da borda, tá? Ok, até aí você ficou a 3 metros da borda, quanto tempo você demorou para chegar ali? E quando você sobe num local como esse, eu vou perguntar a todos aqueles que fazem inspeção corriqueiramente, você vai e anda o perímetro de 3 metros da borda em toda a edificação? Não precisa responder assim, né? Responda cada um para si, não precisa nem pôr no chat, tá? Mas você anda. Primeiro, é perigoso. Segundo, os caras vão ficar te olhando com cara feia. Terceiro, você está sim correndo um risco ou outro, dependendo da condição. E, finalmente, o tempo, né? O drone matou essa brincadeira toda, né? Recentemente, nós fizemos uma inspeção num local, eu não vou citar nomes por questões éticas, né? Mas fizemos, em parceria com o Luiz, fizemos uma inspeção onde os telhados já são antigos, né? Mesclados com coberturas de laje, tá? Os telhados aí em torno de 8, 10 metros de altura e as lajes a 40 metros de altura. Tinha laje a 75 metros de altura, tá? Como é que você vai inspecionar isso em 3 horas, que foi mais ou menos o tempo que nós levamos para inspecionar, tá? Essa parte de cima, né? Essa parte de captação e tal, as conexões com descida, levamos mais ou menos umas 3 horas para inspecionar tudo, né? Precisamos fazer um bate-papo rápido ali com o pessoal da manutenção, definimos pontos estratégicos e situações eventuais de risco e fizemos a inspeção, né? Então, veja, para chegar num ponto como esse, a relação custo-benefício cai absurdamente, né? Sem contar a história da parte técnica aí que a gente vê que eu nem contei que a fita de alumínio está em cima de um elemento metálico, parará, não vou entrar no assunto, né? Estou falando da conexão, estou falando aí do erro das emendas e tudo mais, né? Ainda não tem, pelo menos não detectamos aí no par galvânico, né? Talvez essas telhas sejam de alumínio. Então, ok, mas é complicado, né? Tudo isso deve ser considerado. Esse caso aqui dessa imagem foi um galpão muito grande mesmo. Na verdade, são vários galpões e toda a inspeção da parte superior foi feita em um dia, mas um lugar grande mesmo. Aqui um outro ponto que acontece o mesmo caso, ó. Já bem na bordinha, justamente um pouco antes de chegar na descida, né, na última conexão entre a descida, a gente consegue ver, dá até para ver pela sombra, que foi o que chamou a atenção, na verdade, a sombra da fita de cima na fita de baixo, né? E aí, chegando um pouco mais perto, em outro ângulo, foi possível notar realmente que as duas fitas, né, onde elas se cruzam, elas não estão conectadas.
E dá para ver até a marquinha aqui da pessoa que a pessoa fez para poder fazer o rebite, ou seja, o rebite soltou e elas não estão mais interligadas, né? Um pouquinho para o lado já dá para ver também a corrosão no parafuso aqui. Criou um gap ali, né, Luiz? Exatamente. Criou um sparking gap. E aqui já a corrosão no parafuso. Vamos para um outro caso agora, onde também o acesso é relativamente simples, tá? Até essa porta aqui, a gente não tinha riscos não toleráveis envolvidos, era acesso comum, né? A partir do momento que a gente abre a porta, o que a gente enxerga é isso aqui, tá? A gente já enxerga o telhado, né? E a gente precisa chegar aqui no cantinho, na verdade a gente precisa acessar toda a cobertura para poder fazer uma boa inspeção, né? Aqui teria que andar, obviamente, por cima dessas telhas até chegar lá, né? Enquanto que com o drone, a gente já está do outro lado, né? Ó, a gente estava nessa portinha aqui, né? Notem que já até tem uma escada aqui, que provavelmente, na verdade eu não sei pelo tamanho dela, mas provavelmente ela já está aqui à espera, caso precise subir aqui na cobertura, né? Onde, sem muitos detalhes, a gente já consegue ver a antena e a luz piloto completamente fora do volume de proteção, tá? Mas aí, algumas pessoas podem falar para mim, não, a escada marinheiro está lá do outro lado esperando, né? Não tá não, ó, aqui a gente já está do outro lado, não tem escada marinheiro também, ou seja, eu, particularmente, não sei como sair daqui, chegar aqui de forma segura, sem fazer muitas melhorias nesse prédio, tá? E de forma rápida também, não sei, de forma rápida e segura, eu particularmente não sei, né? E aí a gente consegue, com ele, correr toda a parte externa, né? Então, eu vou até voltar na foto anterior, onde a gente está bem pertinho aqui desse cantinho, e a gente já consegue ver um pouco mais de detalhes, as conexões aqui, fixação e assim por diante. E agora a gente já entra um pouco. Oi? Luiz, volta um pouquinho na foto anterior, por favor. Ó, vê nesse detalhe aí, né, onde você tem a descida ali, e a gente consegue ver com bastante clareza, né, que o cara fez um prolongamento nessa fita aí, né, da descida, e juntou a captação na descida com uma cordoalha flexível, né? Tá bem estranho. Então, é um detalhe interessante aí, sob o ponto de vista da inspeção, que isso não garante uma área de contato interessante, aí, uma área de contato boa para dissipação da corrente, né? Isso certamente será um ponto de aquecimento, quer dizer, você já tem o captor ali do lado, né? O mini captor está do lado, que é a primeira provável área de impacto, né? O ponto de impacto. Depois, talvez, um ponto de impacto também aí, que está mais próximo da ponta, inclusive, essa descida estendida, vamos chamar assim, né? Descida estendida, né? Ela vem na descida e passa ali pelaquela sanca ali e sai por cima ali do telhado. E aí essa conexão uma pequena área de contato, né? Quer dizer, lá da portinhola lá, para você chegar, ó, dá uma olhada, né? Como é que você vai ver esse detalhe todo e se tocar que a descida é prolongada ali daí, primeiro que não dá para ver muita coisa, mas se desse num zoom nessa foto aí, a gente falaria, bom, então são dois mini captores, um maior e um menor, sei lá, alguma coisa assim. Né? Nessa imagem de longe já dá para ver também um pouquinho daqui dessa parte do meio, que provavelmente alguém já pisou aqui, já tropeçou e assim por diante. Mas agora, nos vídeos vai dar para ver bem, vai ficar bem explícito justamente essa questão da subida passar reto pela sanca aqui, né, que seria um ponto de atenção. E notem durante os vídeos, principalmente esse
mini captor aqui, o quanto que ele chacoalha, porque no dia estava ventando bastante, então tanto ele quanto o drone em si estavam sofrendo bastante com o vento, mas mesmo assim foi possível realizar a operação com segurança. Aqui a questão né, da gente mostrar como é possível fazer uma análise de diversos ângulos, né? E um dos pontos que eu acho que acaba passando bem desapercebido em muitas inspeções é justamente a descida, né? A descida, a pessoa às vezes analisa o comecinho dela, analisa o fim dela e o meio do caminho fica a Deus dará. É óbvio que aqui a edificação não é tão alta, mas se a gente começa a ter prédios aí com 10, 15 andares, isso já muda um pouco de forma, né? Então, no próximo vídeo aqui, a gente já consegue ver um pouquinho melhor a utilização dele justamente para poder ver os elementos das descidas. Aproveitando para já informar, provavelmente vai surgir essa pergunta no chat, pode haver esse tipo de cobertura, no caso aí do grafiato, né? Pode ser colocado em cima da descida, tá? Uhum. Aqui um pouquinho mais para trás a gente só consegue ver que ela já deu uma soltadinha, né? Provavelmente pela ação térmica ao longo dos anos. Você vê aí que não está fixado a cada metro, né? Então... Legal. Vamos para o próximo. Aqui a gente já muda um pouco de edificação e a gente já sai de algumas imagens de detalhe para imagens um pouco mais da edificação em si, tá? Até porque a coleta de imagens para esse local não foi focada na qualidade dos componentes, no estado de conservação do SPDA, mas sim já foi um pouco mais observando o que tem existente, né, qual que era o que tinha no local, pensando num projeto futuro, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui a gente está praticamente no solo, né? Ele tinha decolado existem algumas boas práticas aí na utilização dos drones, e eu gosto, como boa prática, sempre decolar e aguardar um pouquinho para ver que está tudo ok, que as hélices estão, além do checklist anterior, eu gosto sempre de esperar, aguardar um pouquinho no ar antes de sair voando, né? Então, aqui ele tinha decolado, ele devia estar uns 3 metros do chão, então notem a facilidade de você sair do chão e chegar na cobertura, principalmente uma edificação onde o acesso é extremamente complicado. Tem mais algumas fotos aqui também do mesmo local. Aqui já fazendo um mapeamento da parte superior dessa parte de trás da edificação. Mesmo não só para inspeção, né, Luiz? Mas para análise de risco, né? Se analisar em torno, bem interessante, né? É bem legal. Vai ter um videozinho mais para frente que mostra, principalmente na parte da análise de risco, entrando um pouquinho na PDA, a questão de linhas elétricas conectadas na estrutura, né? Aqui a gente já consegue ver as linhas elétricas conectadas. É óbvio que é muito... existe uma diferença bem grande a gente falar de estruturas menores e estruturas maiores, né? Eu estou vendo a pergunta ali, essa edificação aqui é em Valinhos, tá?
Olha aqui, a gente já está... essa estrutura aqui, até aqui, o acesso já é um pouco tortuoso, mas é possível chegar. Daqui para cima, para chegar aqui no captor, que já tem muitos anos, é extremamente complexo. Tem uma escadinha aqui do lado que vocês vão conseguir ver, é extremamente complexo. Essas imagens, elas foram muito utilizadas justamente depois na elaboração do projeto. Inclusive, quando você estava montando a apresentação, você me falou que algumas das imagens foram utilizadas pelo pessoal da arquitetura, né, Luiz? Sim. Recomposição de elementos, etc., né? Essa edificação, ela está passando por um restauro, né? Então, o pessoal da arquitetura utilizou essas imagens justamente no projeto de restauro. Eu vejo essa situação, inclusive como a que nós fazemos, né? Você não precisa comprar um drone para fazer esse tipo de coisa, né? Mesmo porque, o Luiz vai explicar depois, provavelmente já deve ter alguma pergunta relacionada a isso no chat, mas um drone não é assim baratinho, que você vai ali no Extra ou entra no Mercado Livre e compra de hoje para amanhã, né? Tem aí um certo custo envolvido, né? É claro que não é absurdo, dá para fazer, mas você precisa ter um certo volume de inspeções ou um certo volume de trabalho para fazer. Isso não impede que todo mundo faça, porque basta você entrar em parceria com alguém, alugar esse drone desse alguém, já com o serviço, né, incluído. Por exemplo, eu e o Luiz desenvolvemos parceria para fazer a inspeção e eu coloco esse acréscimo de valor para o cliente e fica, então, a qualidade do trabalho, né, muito bem feito, e eu não tenho drone. Aliás, não tenho drone e não tenho a mínima habilidade para pilotar o drone. Vou precisar treinar muito para isso, né? Para que isso, então? Faz-se a parceria, como a arquiteta ela fez com o Luiz, ou aproveitou as fotos os vídeos que ele já tinha feito para o para-raios, e fizeram lá um bem bolado. A gente está fazendo a mesma coisa agora. Quer dizer, você não precisa entrar aí num investimento, sei lá, que pode variar de 5 a 20 mil reais, o Luiz vai falar disso depois, de uma vez só, né? Você começa com parceria, né? Tem um ponto bem legal, que é assim, principalmente o pessoal que trabalha com fotografia, né, já se difundiu bastante esse mercado para o pessoal da fotografia de casamento, enfim. E aí o interessante é buscar um profissional que tenha o equipamento, porque aqui, para a inspeção do SPDA, não é necessário mais do que uma boa câmera, né? E principalmente alguém que saiba o que está fazendo. Então, se a pessoa seguir toda a legislação vigente, você pode contratar e justamente ficar do lado da pessoa, instruindo o que você quer ver, né? Ó, eu quero ir mais para lá, quero mais para lá, quero mais imagens daquele detalhe. E geralmente esse pessoal tem bastante experiência, né? Eu acredito que tem só mais um vídeo aqui, e esse vídeo é legal porque ele mostra bem um pouco mais de detalhes, tá? Ó, aqui dá para ver quando a gente está mais próximo da estrutura, a riqueza de detalhes que a gente consegue pegar, né? E no caso da inspeção desse local aqui, né, do SPDA, foi bem legal para a gente poder visualizar justamente as linhas elétricas que caminham fora da estrutura, que são coisas que às vezes acabam passando desapercebidas. Mas olha a facilidade e a velocidade que a gente consegue pegar muitos detalhes. Sem contar que depois você pode frisar qualquer ponto desse vídeo e tratar isso como uma foto, né? Exatamente, a qualquer momento dá para parar o vídeo
e, na maioria dos casos, a qualidade da imagem que ele capturou é justamente uma qualidade de imagem que dá para você dar zoom em algum detalhe mais específico, alguma coisa do gênero, né? Aqui fazendo um mapeamento de toda a frente, né, da edificação. Tá vendo? A gente já vê as linhas elétricas aqui, que podem passar desapercebido numa avaliação de risco. Legal. Também existem, eu vou passar rapidamente, mas óbvio que tem outras aplicações, né, para o drone na área elétrica. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a inspeção em sistemas fotovoltaicos, principalmente quando a gente tem um equipamento equipado com câmera térmica, né? Ele também é muito usado para inspeção de linhas de transmissão, tanto com câmera térmica ou sem, né? Geralmente são câmeras que possuem zoom, e a gente precisa, nesses casos, de equipamentos com menos susceptibilidade a interferências. Tem outras aplicações, por exemplo, inspeção de subestações, torres de transmissão, pontes, entre outros, né? E só para a gente concluir, com o uso do drone, a gente, em muitos casos, consegue eliminar o trabalho em altura ou diminuir o tempo de exposição, só lembrando que ele é uma ferramenta complementar, né? Ele agiliza bastante o trabalho, aumenta a segurança, melhora a qualidade, traz os riscos envolvidos a riscos toleráveis, mas ele deve ser utilizado com cautela, respeitando a legislação, né? Existem algumas regras que a gente precisa seguir para isso, que não daria tempo a gente falar aqui hoje. E um ponto muito importante que acho que vale a pena o Jobson comentar é que ele não resolve todos os nossos problemas. Em alguns casos, ainda assim, vai existir a necessidade de acesso, mas ele pode ajudar nesse acesso, às vezes num ensaio de continuidade, alguma coisa do gênero. Tem 2 links úteis, caso alguém tenha interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, principalmente na legislação, né?